Consegue ver a apresentação? Sim, dá para ver bem. Então, hoje, desculpa, a gente vai falar de processamentos de materiais usando feixes, como eles podem modificar a matéria de forma elétrica, estrutural, mecânica e também magnética, né? É muito interessante que eles podem formar compostos fora do equilíbrio químico e são principalmente usados em microeletrônica. Então, esse gráfico mostra a energia de colisão em função do tipo de atividade que a gente quer. Então, a gente pode ter fisiosorção, espalhamento, quimisorção, dissociação induzida na superfície, sputtering ou espalhamento, e a parte de implantação, que é mais importante na eletrônica, que está nessa energia aqui, que é considerada média. Então, basicamente, a gente pode fazer várias coisas com os feixes de íons nos materiais, dependendo da energia que a gente escolhe. Então, esse gráfico é interessante porque ele mostra a quantidade de transistores por pedaço de silício, né? Desde os anos 70 até 2010. Então, por exemplo, o Itanium estava aqui, né? Esse gráfico está desatualizado, né? Mas essa escala é logaritmo, então você pode ver que a gente chega aqui a 4 GB em 2010. Hoje a gente está falando de 10 GB, mais ou menos. Então, o progresso da microeletrônica é bem substancial, assim. A gente pensar em termos de processamento e tudo mais. Então, aqui a gente está mostrando a largura do drain, que é essa largura aqui, a resistência de folha, a extensão do bulk e a extensão dos contatos. Então, se a gente comparar aqui em 6 anos, de 2008 a 2012, por exemplo, a gente vê que vai de 7,5 a 4,5 nanômetros. Mas o mais interessante é que a resistência cai significativamente
e o contato cai quase pela metade. Então, é um aumento significativo na tecnologia. Bom, você já deve ter visto isso, mas não vale relembrar que isso é uma junção PN. Então, a gente tem a banda de condução, a banda de valência, aqui é o nível de Fermi. E quando a gente faz dopagem, acontece essa troca entre elétrons e lacunas, que é o que a gente está vendo aqui, que é chamado de espaço de carga, ou space charge. E aí isso cria uma região sem cargas, que é chamado de região de depleção. E aí nós temos, de um lado, cargas positivas, que são fixas, e cargas negativas, que também são fixas. E isso cria um campo elétrico dessa forma. Então, por exemplo, se a gente tem um BJT que tem um coletor, emissor e um bias. Então, ele vai conduzir dessa forma. Se nós invertemos isso, tem o coletor, emissor e a base. Não era bias, era base, desculpa. Aí ele vai conduzir dessa forma. E ele precisa de duas polarizações, né? Ou seja, uma polarização entre a base e o emissor, e outra entre o coletor e o emissor. E aí gera essa condução que a gente quer. Hoje em dia eles não são tão usados, mas eles são muito úteis em amplificadores, né? Porque, por exemplo, eles pegam uma corrente de base baixa e conseguem transformar isso numa corrente muito maior. Nos dois casos, seja NPN ou PNP. Então, eles são muito usados, por exemplo, para a eletrônica de música, por exemplo. Então, microfone, telefone, essas coisas usam muito ainda o BJT como transistor para essas aplicações. E também é usado muito
amplificadores e, enfim, tudo que envolve música, eles são muito utilizados porque eles conseguem pegar uma corrente pequena e transformar numa corrente grande, microfones, fones de ouvido, essas coisas, eles ainda são muito utilizados e a base deles é essa condução que eu falei, essa modificação que eu falei, utilizando implantação iônica. Aqui está mostrado o que é um MOSFET. Então, ele tem uma região P de dois lados, uma chamada de fonte, outra chamada de dreno. E aí, quando ele é polarizado, existe uma região de inversão. Vocês vão ver ou devem ter visto isso em física de semicondutores. E aí, quando ele está polarizado, existe a condução de um lado para o outro. Aqui é a mesma situação, mas quando a gente tem uma base e um dreno, uma fonte e um dreno do tipo N, que vai conduzir elétrons através do canal, através dessa polarização. Então, eu acho essa figura muito ilustrativa para mostrar a complexidade que é na microeletrônica, né? Que a gente tem a porta implantada, que geralmente é silício do tipo N. Nós vamos ter o canal. Existe um ajuste de VT, ou seja, de tensão de threshold do canal, região N e P que já foram implantadas, um poço tipo N e um poço triplamente implantado para impedir que exista corrente nesse sentido. Aqui é a mesma coisa para o tipo P. Então, você pode imaginar o quão complexo é fazer esse tipo de transistor. Então, aqui é um esquema elétrico de um CMOS. Então, a gente tem o MOSFET tipo P, o MOSFET tipo N, com a fonte e o dreno, como está mostrado aqui. E aí, quando eles são ligados juntos, a principal coisa é que tem um metal aqui, né? Mas é que exista
uma separação entre eles. E uma coisa muito interessante do MOSFET é que ele é autoisolante. Por quê? Porque o poço N automaticamente é isolante da... Desculpa, o poço P é automaticamente isolante da parte N. Então, isso fez com que a tecnologia evoluísse muito a partir do uso de P e N MOSFETs, do que usar BJT, etc. Porque um grande problema do BJT é que tu precisa de uma grande área de isolamento elétrico que não é necessária quando se usa MOSFET. Então, tu consegue fazer um transistor menor e com uma corrente mais ou menos significativa. Mas, como eu disse, eles ainda são usados como amplificadores porque eles geram uma corrente de saída muito maior. Então, esse gráfico mostra a fluência de íons por centímetro quadrado em função da energia. Então, a gente pode ver aqui as regiões que são usadas. Então, se eu quero fazer uma implantação de fonte dreno ou source drain, a gente vai trabalhar nessa região aqui. Se eu quero fazer uma implantação de polissilício, que é usado como gate, né, ou como porta, vai ser nessa região. Aqui para camadas enterradas ou gathering, como chamam. Aqui também para implantação de source drain ou de fonte dreno, mas para regiões mais extensas, né, como está mostrado aqui. Aqui para o ajuste da tensão de threshold e aqui para implantação múltipla dos materiais, que não é tão usada. Mas o mais importante que eu quero que vocês mantenham em mente é o ajuste de VT e a implantação de SD. Então, de novo, né? Isso é uma escala logarítmica que também... Então, tem uma região bem grande de implantação, tanto para source drain ou para fonte dreno, né? E de implantação para isso. Então, aqui a gente vê alguns exemplos, eu não vou passar por todos eles, mas a formação de um canal com íons de fósforo e boro precisa de uma energia entre 10 e 80 kV
uma fluência entre 10 na 12 e 10 na 13. Arsênio, índio, antimônio, preciso de resfriamento, mas também uso essa faixa. Para o ajuste de VT, que eu estava falando, threshold, se usa boro, exfoliante de boro ou antimônio. Aí são cargas menores, né, entre 10 na 11, 10 na 12, para o ajuste de threshold. Para contatos mais profundos, também se usa esses materiais, mas aí com fluências muito maiores, né, entre 10 na 15, em torno de 10 na 15, né? Se a gente quer estender a região de fonte e dreno, aí se usa entre 10 na 13 e 10 na 15. Isso reduz o campo elétrico entre eles. Para a dopagem do polissilício como gate, que se usa usualmente boro, mas pode usar fósforo também. Se usa 10 na 15 ou 10 na 16. Que é pré-amorphalization? Né? É porque durante muito tempo se usou simplesmente silício nos transistores e depois se começou a usar germânio silício. E a razão para isso é que, como o germânio tem um raio atômico maior, ele cria uma distorção na rede do silício. Isso faz com que a condutividade seja maior. Porém, ele é um problema porque ele é um difusor rápido. Então, tem muito estudo nessa área até hoje sobre como manter o germânio fixo na rede. Mas ele já é usado industrialmente para fazer essa distorção na rede e aumentar a condutividade. E é o que eu falei, né? Se a gente quer fazer camadas mais profundas ou tripla camadas, se usa uma densidade relativamente baixa, de modo a não danificar tanto o semicondutor. Esse é um slide repetido, desculpa por isso. Acho que estou voltando.
Ah, sim. Então, que tipo de defeitos a gente pode esperar? Tem defeitos pontuais, são vacâncias, interstícios, impurezas e impurezas não desejáveis. A gente tem defeitos de linha, que é deslocamento da rede, seleto planar, que é os famosos grain boundaries, ou seja, tu destrói um pedaço da rede e os defeitos de volume que criam precipitações e vacâncias, que é basicamente quando tu destrói o material. Então, mostrando aqui graficamente, isso é uma vacância, ou seja, tem um átomo faltando aqui. O alto intersticial é quando ele entra no meio da rede. E o que a gente quer em microeletrônica é o substitucional, ou seja, trocar um átomo por outro. Então, é o que a gente está vendo aqui. Isso sim realiza a dopagem do semicondutor de interesse. Então, o que a gente vê aqui é a deslocação de uma rede cristalina que corresponde, se a gente olhar de forma planar, vai ser mais ou menos isso que acontece. Então, isso também não é algo que a gente quer, mas pode acontecer. Então, aqui está mostrado o que é um deslocamento quando a gente coloca, por exemplo, germânio e silício. Então, vamos dizer que aqui é silício e a gente coloca germânio. Vocês veem que o tamanho da rede aumenta, de modo que com uma rede maior a gente tem uma condutividade maior. Aqui tem umas equações que eu não vou passar tanto por elas, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui é a condutividade, onde a força da condutividade é o negativo de D por AC por ΔC por ΔX, onde aqui é a concentração, aqui é a profundidade e aqui é a densidade, obviamente. A dopagem depende exponencialmente da energia de ativação por kT. Então,
ela vai ser maior na superfície do que ela vai ser no volume. E a concentração final é a carga do material sobre dt, onde d é a densidade, vezes a exponencial de x ao quadrado sobre cota-dt. Mas vamos olhar além das equações, né? Então, o que acontece? Quando tu implanta um material diferente ali dentro, tu tá basicamente destruindo a rede do material ou bagunçando, se preferirem, a rede do material. E aí isso faz com que nós tenhamos essa equação. Porém, por outro lado, quando a gente faz essa implantação, a gente vai ter um dano maior na superfície e isso decai exponencialmente, que é o que está mostrado aqui. E, finalmente, a concentração final vai depender da profundidade, do tamanho do íon, óbvio. Se quer colocar césio em cima de silício, vai ter problemas. E é o que está mostrado aqui, porque vai exponencialmente com a difusão. Então, quanto maior for o íon, menor a difusão e, consequentemente, menor a penetração dele dentro do material. Então, esse gráfico eu acho que é bem ilustrativo sobre o que eu acabei de falar, que mostra a dopagem de átomos por centímetro cúbico em silício para diferentes íons. Então, aqui a gente tem alumínio, antimônio. Vejam que o boro só começa a ser ativado a partir de 1000 graus Celsius. E o arsênio, o fósforo e o arsênio ficam em temperaturas mais altas. Aqui mostra a difusividade em função da temperatura em Kelvin. Então, a gente vê que no silício ela é maior, depois vem o arsênio, é menor, perdão. E aí tem o arsênio, boro, fósforo, alumínio e lá no fundo o oxigênio. Então, o que são os defeitos, né? Quando a gente fala em defeito intersticial, é quando ele entra entre dois átomos.
O defeito de vacância é quando tem um átomo faltando e daí esse elemento digamos, não requerido, não essa é a minha palavra. Esse elemento estranho ocupa esse espaço e pode ter o efeito de intersticialidade, que é quando um átomo bagunça toda a rede e finalmente vai ocupar um átomo vacante. Então, são os diferentes mecanismos de fusão que a gente estuda mais basicamente. Então, aqui é muito interessante porque, por exemplo, mostra a concentração de boro depois de ser implantado a 0,5 keV e depois de ser aquecido a 300 Kelvin. E a gente pode ver como ele difunde fortemente no material, né? Boro é um elemento pequeno. E aqui está em profundidade. Então a gente consegue ver isso aqui. Aqui é um exemplo similar de boro também, por centímetro cúbico, em função da profundidade. Então aqui seria o que se chama de channeling, que é quando tu tem o azar de colocar o elemento exatamente no meio do canal do silício, por exemplo. Mas depois de um tratamento térmico, a gente pode ver aqui que ele difunde profundamente no material, fazendo a dopagem necessária. Então, o que a gente tem aqui? Menor difusão é quando se usa laser pulsado, annealing flash, ou seja, annealing rápido, ou tratamento rápido. RTA é basicamente a mesma coisa que flash annealing. E forno, que é o que mais se usa na indústria e em laboratório. Então, isso aqui aquece o bulk, ou seja, o volume do material, tem mais atividade, e aqui diminui o aquecimento de superfície. Então, isso aqui está em tempo, mais uma vez em logaritmo, então isso varia bastante. Então, aqui é mais um exemplo disso, de concentração de bóron, por exemplo, por profundidade, quando se faz diferentes annealings em diferentes
energias e fluências em silício. Então a gente vai ter essa cara aqui. E aqui é o mesmo caso, só que se analisando por RBS, aqui é por SIMS. A gente vai ter essa cara aqui até 21 MeV, até chegar no Silício Book, onde não tem mais boro para ser implantado. Então, tem equações experimentais que determinam isso. Essa equação φ vai com a energia de ativação, com a densidade do material e o dx e o poder de ferramenta que a gente falou. Então, tem uma zona chamada de zona de desordem, que é essa zona aqui, e essa zona aqui que é chamada de amorfização. Então, isso é para fósforo a 40 keV em silício. Essa tabela é um resumo do que eu estava falando. Então, dependendo do material que é implantado e dependendo do semicondutor, nós vamos ter fluências diferentes para causar esse dano. Então é interessante notar aqui, porque, por exemplo, o germânio, usando boro, a gente precisa de 10 a 16 para causar um dano significativo nele, enquanto que no silício a gente usa 8, 10, 16. Por que tem essa diferença, né? Embora o germânio tenha uma densidade maior, ele é muito mais maleável que o silício. E isso faz com que nós precisamos de uma carga menor ou uma fluência menor para causar o mesmo dano. E aqui tem os casos por arsênio de galho que vocês podem ver depois. Aqui tem a fluência de amorfização por centímetro quadrado e pela temperatura. Isso também é em silício. Então, vocês vejam que isso vai exponencialmente com a massa do íon. Então, boro é menos massivo do que fósforo, do que arsênio, do que antimônio. Então, eles criam diferentes tipos de amorfização pela temperatura.
Então, quais são os danos causados pela proteção iônica? Tá? Proteção iônica em íons cristalinos criam os primeiros danos e geralmente um tratamento térmico ou annealing, como se chama, faz o que a gente chama de cura desses danos. Mas isso pode ter dois efeitos. Um efeito é curar esses defeitos e outra é amorfizar o material cristalino. Então, tem que saber muito bem a temperatura, a dose, tudo que a gente quer para fazer isso de forma correta. Então, aqui está mostrando o que acontece com íons de baixa energia. Chega o íon primário, interage com o sólido, gera elétrons, é implantado. A implantação gera elétrons secundários e, finalmente, forma fónon e plasmas, principalmente metais. Então, a taxa, que é chamada de yield de implantação, é o número de átomos que fazem sputtering dividido pelo número de AEOs cedidos, ou de íons. Então, obviamente que a gente quer que isso aqui seja igual, né? Mas na prática não é. Então, aqui mostra o yield de enxofre em metros cúbicos por nanocoulombs para diferentes alvos com uma energia de 30 keV. Então, a gente vê que isso varia muito de material para material. Aqui é por causa do galho, aqui é para o alumínio e, finalmente, aqui para o índio. Acho que esse gráfico mostra um pouco melhor, assim, se a gente tem um alvo de níquel e a gente bombardeia ele com argônio, ou com hélio, ou com oxigênio, ou com hidrogênio, a gente vê que vai ter diferentes taxas de sputtering, ou de desbastamento, se preferirem. De novo, isso é uma escala logarítmica, então uma diferença dessas é relativamente grande. E basicamente, quanto maior a massa do íon incidente, maior a taxa de sputtering. Então, esse exemplo é muito interessante, porque ele mostra que plantas modificadas com irradiação de nitrogênio
germinaram 3 meses antes do que as plantas normais. A gente tem outras aplicações, como correções de deformidade da coluna, que tem uma pessoa com uma escoliose grave. Aí, basicamente, se usa usualmente aço inox, e aí a pessoa fica com a coluna reta. Bom, o aço inox é bom porque ele tem boas propriedades mecânicas, baixo custo e boa biocompatibilidade, mas ele depende muito da habilidade do médico, né? A taxa de acerto é de 70%. Ele tem um peso relativamente grande, porque a densidade é 7 gramas por centímetro cúbico, ou seja, a pessoa fica com as costas pesadas. E ele tem uma baixa resistência ao desgaste, que quer dizer que mais ou menos a cada 10 anos a pessoa teria que trocar a prótese. Então, uma vantagem são ligas com memória, como o nitinol, NITI, que ele é um material com memória, ou seja, a gente deforma ele, quando ele é aquecido, ele retorna à forma original. Então, ela é uma liga de lítio com níquel. Então, aqui está mostrado o exemplo ao contrário, usado em uma cabra, onde ela tinha uma coluna perfeita, e se usou esse material e se deformou a coluna dela para verificar se depois de um tempo a coluna dela ia voltar ao normal e acabou voltando por causa da memória do material. Outra aplicação do nitinol é em estentes coronários, porque ele é inserido numa artéria, e quando ele é inserido numa artéria, ele aquece, e aí ele expande, e ao expandir, ele abre aquela artéria, e aí a pessoa que tem um problema coronário fica recuperada. Então, as vantagens é a elasticidade, memória, uma baixa elasticidade, né? É metade da do aço. A grande desvantagem é que, com o tempo, a pessoa tem contaminação por íons de níquel. Então, de novo, a cada 10 anos, mais ou menos, a pessoa tem que trocar aquele estente. Então, aqui é interessante que mostra o que acontece com a corrosão em fluidos humanos do nitinol.
Então, o que vocês veem aqui é que as áreas expostas sofrem uma corrosão muito grande, enquanto as áreas cobertas sofrem pouquíssima corrosão. Então, por isso que ele é tão usado como material biocompatível. Aqui é um perfil de níquel, cobre, níquel, oxigênio em amostras controladas. Então, a concentração de níquel por parte por milhão na amostra sem controle é de 30,3 ppm. A concentração de oxigênio, níquel, oxigênio fica nessa faixa aqui. E se a gente olhar em profundidade, a gente vê uma concentração considerável de níquel, enquanto não vê a concentração de outros materiais. Então, esse é um problema do nitinol, que ele infiltra níquel dentro do paciente. Outra aplicação interessante é a nitratação de aços. Então, o que a gente está vendo aqui é uma imagem de microscopia de um aço nitratado com nitrogênio. E, basicamente, o resultado disso é que aqui nós temos o volume de desgaste por milímetro cúbico. Então, a gente vê que o não tratado tem um desgaste muito maior do que o que foi depositado com nitreto de titânio, o que foi nitratado com plasma, ou o que foi feito o tratamento duplex. O que é o tratamento duplex? É usar nitreto de titânio e plasma. Então, a gente vai de uma redução de 200 para quase 10. Então, é muito útil esse tipo de tratamento para se manter os aços numa qualidade adequada. E era isso, pessoal. Dúvidas? Nenhuma dúvida, professor. Então tá, eu vou colocar no YouTube e nos vemos na quarta, então. Eu queria só ver uma coisa sobre o seminário. Ali no Moodle, Sim. quando a gente vai selecionar o tópico, só tem a opção para marcar qual o assunto, mas não tem para informar quem faz parte da dupla. Aí a gente manda isso por e-mail para o senhor?
Sim, pode mandar por e-mail. Tá bom. Obrigada. Mais alguma coisa? Para mim era só isso. Tá bom, então. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau, quarta. tchau. Até quarta.